Meu irmão, Pai do Senhor, vamos estar falando um pouco aqui sobre a graça, né? Favor não merecido. Nós vamos aqui estudar um pouquinho sobre essa infinita bondade de Deus para conosco, né? Mesmo assim nós sem merecemos, mas Deus nos deu, pela sua infinita misericórdia, esse dom da graça. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diante, fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que estás comigo. Então aqui Paulo falando, né, sobre a graça de Deus, a bondade de Deus para com ele. Ele diz aqui que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, né? Mas pela graça de Deus, que ele concedeu essa oportunidade dele trabalhar na obra do Senhor, trabalhar para Deus. Mas isso não vem a trazer engrandecimento, a glória para ele, né? Mas sim para o Deus poderoso, porque foi através da fé que ele teve em Jesus Cristo que ele recebeu o dom da graça de Deus, né? Para poder trabalhar muito mais e fazer muito mais para a obra de Deus. Então aqui Paulo ele está dizendo que foi pela graça de Deus que ele foi alcançado. Foi pela graça de Deus, né, que Jesus o libertou, lhe transformou, né, de um homem que era perseguidor do Evangelho, perseguidor do povo de Deus, né, mesmo ele sem merecer essa oportunidade, né, o Senhor nos concedeu através da graça. Essa graça que Deus depositou, essa confiança em Paulo, sabendo que Paulo não ia lhe decepcionar, sabendo que Paulo não ia desapontar, mas através desse dom que Paulo recebeu por meio da fé, né, ele conseguiu desenvolver um papel muito grande na obra de Deus, no seu ministério. Ele fala aqui, mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi em vão. Então Paulo aqui estava falando que a graça de Deus, né, para com ele não foi em vão. Por quê? Porque ele mostrou realmente para as pessoas, né, de um homem perseguidor, agora um servo de Deus, né, um pregador do Evangelho. Então a graça de Deus não foi em vão na vida de Paulo, né? Foi muito bom, foi muito maravilhoso, porque ele desempenhou um papel muito maravilhoso no reino de Deus. Então não somos, se nós fazemos algo para a obra de Deus, né, trabalhando para Deus, né, não é para nos engrandecer, não é porque nós somos bons, não é porque eu sou o bambambam, eu sou o mais sábio, não, é por cada graça de Deus para conosco. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não conseguíamos fazer nada, nós não conseguíamos nem a salvação sequer, se não fosse pela graça do Senhor Jesus. Mas pela graça de Deus é que nós fazemos algo, é que nós temos fé em Jesus Cristo. Aqui em Efésios capítulo 2, e o versículo 8 fala: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então quer dizer, pela graça, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então quer dizer que a salvação não vem de nós, né? Não depende só de nós a salvação, né? A salvação não é porque nós somos bons, é porque eu pratico tal bondade na obra do Senhor, é porque eu faço aquilo, e não é por isso, mas é pela graça de Deus, é pela bondade de Deus,
que nós alcançamos a salvação, né? Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é através da fé. No momento que nós cremos em Deus, nós recebemos o dom da graça, né? Um favor não merecido. Então é pela graça de Deus que nós somos salvos, né? Não é pelas obras que nós praticamos, não é porque nós somos bonzinhos, né? Não é porque somos mais inteligentes, não é porque eu tenho um cargo na igreja mais elevado do que o outro, não. É pela graça de Deus. Não é porque eu tenho uma aparência melhor do que o outro. É pela graça de Deus que somos salvos, né? Isso é um dom de Deus. Que no momento que nós cremos no Senhor Jesus, Ele nos concede o dom da graça, né? O favor não merecido. Então por isso que eu vim aqui falar um pouco da graça de Deus para a sua vida, né? Não é porque nós somos perfeitos, né? Não é porque nós somos santos ou queremos ser mais santos do que os outros que nós vamos alcançar a salvação. Não, é pela graça de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Então todos nós temos pecado, todos nós pecamos, todos nós erramos, né? Mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. Porque se não fosse pela graça de Deus, se fosse através do merecimento, né, jamais nós ia alcançar a salvação, porque nós não merecemos a salvação, né? Se fosse pela bondade, jamais também nós a alcançaria, porque nós não somos bons, bom é Deus. Então é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, né, que nós não merecemos, mas Ele nos concedemos através do seu amor, ali demonstrado na cruz por nós, né? Então é pelo meio, né, da fé que nós recebemos o dom da salvação, que é a graça de Deus em nossas vidas. Amém?